Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então? Jânio, vou começar falando sobre a comissão da reforma da Previdência, né, que aprovou o texto base ontem. Teve confusão, teve tumulto, mas o texto base foi aprovado. O que é que a gente pode esperar de agora? Agora vai repetir aquela história do barbeador. Vai ter a primeira para fazer tchan e a segunda para fazer tchum. São duas votações em plenário. Na comissão, o governo fez uma pressão, uma articulação muito forte na sua base. Ele queria de 22 a 26 votos. Conseguiu 23. Não houve muita resistência, não houve muita discussão. Com a maioria, o governo conseguiu, inclusive, reverter algumas mudanças que havia feito nas últimas horas. O relator, o deputado Arthur Maia, ele tinha colocado, por exemplo, uma redução no tempo de trabalho para aposentadoria de agentes penitenciários e de alguns policiais de Assembleia Legislativa, do Congresso e tal, por conta de uma pressão que havia sido feita no dia anterior, com a ocupação inclusive de alguns espaços lá no Ministério da Justiça, e toda essa pressão funcionou para que ele alterasse. Mas como já estava com a maioria garantida, ele retirou e o projeto foi praticamente da forma como encaminhado pelo Executivo. Agora vai para plenário, vai precisar de 2/3 dos deputados, de 3/5 dos deputados. Aí já vai precisar de uma maioria muito mais robusta, mais de 300 votos. Se afirma que o governo não tem essa quantidade hoje, mas as articulações estão intensas. Então serão duas votações para se encaminhar ao Senado. E no Senado já se encontra a reforma trabalhista. Aí, com a aprovação que ocorreu ontem, já tem uma articulação entre os deputados para só aprovar, se aprovar, a reforma da Previdência, depois que o Senado concluir a reforma trabalhista. Porque há um entendimento que os deputados estão tendo desgaste muito mais do que os senadores. Já aprovaram a reforma trabalhista, mandaram para o Senado, lá no Senado está meio engasgado. Havendo inclusive aí do próprio PMDB, o líder, senador Renan Calheiros, eu não diria um boicote, mas até um confronto com o projeto do governo em relação à reforma trabalhista e não menos em relação à reforma da Previdência. Então a garantia de que passou na comissão não é mantida nem plenário por conta da quantidade que precisa realmente de votos que hoje o governo não tem. E mesmo aprovando na Câmara dos Deputados, ainda vai ter duas votações no Senado. Enquanto isso, há uma disputa muito intensa no governo. O governo não tem mais o que fazer, já a popularidade dele está lá embaixo, ele não está mais nem atrás de popularidade nesse momento. A ação na área econômica do ministro Meirelles tem funcionado. É essa ação na área econômica que pode legitimar um desgaste eventual, temporário, ou até eleitoral até 2018, para alguns que apoiarem esse projeto, mas se der certo com as reformas, para uma recuperação econômica que já começa a dar sinais, lá na frente se recupera uma popularidade de modo que pode inverter o quadro. Havendo um entendimento de que a reforma é necessária, a reforma não está prejudicando tanto quanto no discurso ideológico, nas manifestações, às vezes se chega a falar, não é? E as pessoas acham que estão sendo prejudicadas e depois percebem, isso não vai interferir na minha aposentadoria, isso já é a permanência, está interferindo nada daquele outro que ganha muito. Essas discussões, nesse momento, elas dão desgastes, mas lá na frente pode ter, inclusive, um desgaste eleitoral para aqueles que não votaram pelas reformas. Há um desafio aí muito forte, muito intenso, e o governo está acreditando em pressão e está pressionando. O Diário Oficial talvez seja hoje a ferramenta mais importante para essas articulações, com muitas onerações que foram feitas, demissões que foram feitas nesses últimos dias de indicados por deputados que não estavam votando com o governo, mas também com o aceno nessas últimas horas de que aqueles deputados que eles chamam de infiéis e tal, que perderam as vagas, podem recuperar essas vagas se agora realmente assumir e votar com o governo. Vamos ver o que é que sai disso tudo, né?